Muito bom dia! Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, seu programa de moda, saúde, beleza, dicas jurídicas, bem-estar. Gente, vocês pediram e a nossa produção atendeu. Hoje vamos falar sobre o tão sonhado, a casa própria. O seu sonho virou pesadelo? Como anda aí o seu financiamento habitacional? Depois da pandemia, não está aguentando pagar? Dados da Associação dos Mutuários de Minas Gerais mostram que houve um aumento de quase 600% no número de imóveis leiloados. Pasmem, 600%, gente. É muita gente perdendo a casa própria, não é mesmo? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos ele, Silvio Saldanha, ele que é o presidente da Associação dos Mutuários de Minas Gerais. Um assunto muito importante, jurídico, que você precisa ficar muito atento, tá certo? Mas antes eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que não perde a moda do Espelho Mágico. Você que adora os looks que nós desenvolvemos, colocamos aqui. Gostaram desse macacão? Verde militar, gente, está a postos lá da Autêntica Boutique. Os acessórios maravilhosos, vejam esse colar, da RD Semijoias, tá certo? Sigam os nossos parceiros e tenham descontos. Silvio, muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos espectadores. Que prazer receber você, Silvio, aqui no Espelho Mágico. O prazer é todo meu, vir nesse programa que eu sou espectador, telespectador, né? E agora, depois de 3 anos, ter a honra de vir aqui conversar com você e conversar com os nossos espectadores sobre um assunto que não é tão confortável, né? Mas que se faz necessário. A honra é toda nossa, viu? Fique em casa, você está na sua casa. Gente, 600% são os dados aí da Associação dos Mutuários de Minas Gerais, associação a qual que o Silvio Saldanha é o presidente. É isso mesmo, Silvio? Infelizmente sim, Patrícia. O que ocorre é o seguinte, a gente ainda tem um resquício de pandemia, né? Mas o pior já passou, eu acredito. Então, o que aconteceu? Voltou a movimentar aquela situação de executar os contratos. Enquanto existiu pandemia na parte mais grave, na parte mais sensível do fato, né? Os bancos diminuíram as execuções, deram pausas de pagamento, permitiram que pegassem as parcelas atrasadas e colocassem no final do contrato, e isso acabou. E muita gente ainda não conseguiu se recuperar financeiramente da pandemia. Muita gente ficou desempregada, perdeu emprego, muita gente né? Perdeu patrimônio, né? Perdeu familiares. Tem muita coisa ainda que tem que ser cicatrizada da pandemia. E, por consequência, a inadimplência. Então, o que acontece? Os números que a gente tinha nacionalmente de 100 a 150 imóveis em leilão por mês no país, hoje eles estão passando de 1.000. Ou seja, a gente está falando 1.000 famílias que estão perdendo os seus imóveis mensalmente por inadimplências, às vezes curta, às vezes 3, 4, 5 parcelas num contrato de 20, 30, 35 anos de prazo. Totalmente absurdo. Então, Silvio, para os bancos, não é melhor negociar, chamar o cliente, o mutuário, ver aí uma saída, uma solução, aumentar o prazo para esses pagamentos? Que voltar a retomar esses imóveis, porque para o banco também é um custo muito grande, não é não? Sem dúvidas, mas o problema já começa na origem, na hora de aprovar o crédito. Não existe uma conscientização para o consumidor que ele tem que comprometer X% da renda, que mais do que aquilo vai apertar durante o contrato. Muitas vezes o banco, na urgência ou na intenção de liberar aquele empréstimo, aceita uma renda média que o cara depositou na conta por 3 meses, que não é o salário do cara. Às vezes ele pegou o salário de um amigo, colocou 3 meses para fazer um saldo médio para comprovar a renda, não é a renda dele. Composição da renda, né? Que não é verdadeira, né? E aí a gente sabe que ali na frente vai apertar, porque muitos contratos, as prestações vão subindo. Tem uma modalidade que decresce, tem, mas muitos aumentam mês a mês. E se você não apresentou a renda certa naquele momento, ou comprometeu mais do que deveria, ou não se organizou financeiramente, o problema já começa aí. Claro, aí depois vai decorrer o contrato, a inadimplência, a falta de flexibilidade dos bancos para negociar, é o que tu falaste. Não vale a pena retomar um imóvel. Tu vai retomar um apartamento, o banco vai ficar pagando IPTU?
vai ficar pagando o condomínio e ainda tem a pessoa morando lá. Porque Então... o banco vai vender esse imóvel para terceiro ocupado. E aí o terceiro ainda vai ter o ônus de desocupar. Então é uma cadeia de problemas que eu enxergo hoje grave, mas que vem lá do início. Você paga um financiamento 30 anos para aquele banco e chama de casa própria um bem que não é seu. E a hora que você mais precisa, a hora que acumulam ali 2, 3 prestações, já começa esse pesadelo, não é isso? Infelizmente, hoje a legislação atuante no habitacional ela é muito punitiva. Então, se o consumidor atrasar 3 parcelas, já é suficiente para o banco iniciar um procedimento extrajudicial. Ou seja, ele não vai para a justiça citar o devedor para se defender, apresentar o contraponto, não. Ele vai mandar uma notificação pelo cartório, concedendo 15 dias para pagar todas as atrasadas. Se não pagar as atrasadas integralmente, você perde o imóvel, que o banco pega aquela propriedade para si e oferece em leilão para terceiros. Aí você muitas vezes fica sem imóvel e sem o que pagou. Então o processo não é moroso, é rápido? É muito rápido. E detalhe, a gente está falando 3, 4, 5, 6 meses, é totalmente permissivo inadimplir um contrato de 20, 30, tem até 35 anos de prazo hoje no contrato. É muito tempo. Então é uma gama de fatores. Se a gente for buscar lá no início, até a forma como o contrato é corrigido hoje é discutível. Se bate muito na tecla que o banco aplica juro sobre juro. Ao invés de aplicar um juro simples, isso faça um contrato fique 3, 4 vezes mais caro. Então é uma série de fatores, Patrícia, que se a gente pegar só o final e enxergar, não, poxa, mas atrasou 3 meses porque teve um desemprego. Sim, mas vamos buscar lá do início. O que ele pagou? Será que está certo o que ele está pagando? Será que não tem juro a mais? Sempre lembrando, gente, o dinheiro que o banco empresta, o banco não é bonzinho. Ele é obrigado por lei a emprestar percentual do que ele arrecada em caderneta de poupança e fundo de garantia para poder movimentar essa modalidade dentro da instituição financeira. Ou seja, o dinheiro que o banco empresta é nosso. E aí o banco te empresta um dinheiro que é da caderneta de poupança, que ele te paga 1, 2, às vezes 2,5% ao ano e te cobra no financiamento 8, 9% ao ano. Ou seja, é lucro em cima de lucro. Exorbitante. Exorbitante. O que seria um financiamento ideal, adequado, assim? A pessoa vai comprar um imóvel de 250 mil, qual seria o valor aí que ela poderia fazer um financiamento para ter um respiro? Porque comprar apartamento, comprar imóvel, não é comprar uma roupa. Às vezes a gente compra uma roupa, acho lindo, aí a felicidade vai lá em cima. Só que o apartamento você vai ficar ali 30 anos, 25 anos pagando. E aí a situação muda, né, Silvio? Então o que seria o ideal? Fala para o nosso telespectador qual seria o valor de entrada, mais ou menos aí, para a pessoa ter uma noção. Eu sempre digo que cada caso é um caso, né? O importante nesse momento hoje, você vai tentar realizar o sonho da casa própria, é dar o máximo de entrada possível. Se tem dinheiro guardado em caderneta de poupança, se tem fundo de garantia, use esse valor, porque o juro do contrato vai ser muito maior do que o valor do que vai te render essa aplicação, né, ou esse investimento. Dá o máximo de entrada possível, financia o menor valor possível pelo menor tempo possível. Os bancos pedem hoje 30% da renda bruta como limite para aprovar o financiamento, mas o ideal sempre é orbitar em torno de 20%. E aí entrou uma grana extra, entrou férias, entrou 13º, algum recurso que não estava esperando, vai lá e amortiza o contrato. Você pode pagar o contrato de trás para frente, ou seja, pagando só os juros final, a parcela é muito menor, você consegue encurtar e chegar mais rápido na linha de chegada, na linha final, né? Mas a gente está usando aqui o exemplo do 250, mas daqui a pouco, gente, você não precisa sair direto do 0 para o 250. Achou um de 180? Compra de 180. Conseguiu quitar antes do tempo, vai lá e usa ele como entrada. Exato. Muitos construtores, ou alguém que está vendendo, às vezes pega um imóvel de menor valor. Então, vai passo a passo, gradualmente. Se você fez um contrato de 35 anos e conseguiu quitar antes, você já parte de 180 para um de 250, para um de 300. É muito mais fácil do que sair do zero, né? E essa amortização, Silvio, é muito interessante o que você está falando. Às vezes a pessoa recebeu um 13º, férias, um dinheiro inesperado. A amortização ela deve ser feita no saldo devedor e não na parcela, no prazo, né? Perfeito. Como que deve ser feita essa amortização? Existem 2 tipos de amortização. Você pode pegar este valor, diluir em 12 meses e abater nas próximas parcelas, ou o mesmo valor e quitar quantas desejar ou tiver, seja possível, né? De trás para frente.
Se você diluir nas próximas parcelas, como o juro é composto, o juro é capitalizado, rapidinho aquela sua amortização ela vai ficar no limbo, porque vai ter muito reajuste ali na frente e ela vai passar batido. Ao passo que se você pegar esse valor e pagar de trás para frente as parcelas, que não tem a incidência dos juros, às vezes só tem a amortização, você chega mais rápido ao final. O segredo do bom financiamento imobiliário é quita o quanto antes. Usa o dinheiro daquele empréstimo o quanto antes. Ah, mas o meu contrato tem 30 anos, Silvio. Ok. Se conseguiu quitar ele em 10, 12, 15, é 10, 12, 15 anos só que vai incidir o juro e a correção. O resto não incide, porque o juro do financiamento e a correção, ela é pro rata, ela é proporcional. O banco vai aplicando conforme vai passando o tempo. Então, se tu quita as parcelas próximas, elas não vão ter essas correções, porque são futuras, né? Exato. Então, fica mais barato o empréstimo se você antecipar ele o quanto possível, né? Melhor. Que aula, hein, gente? Hoje nós estamos aqui para você que ligou a telinha agora, recebendo Silvio Saldanha, ele que é presidente da Associação dos Mutuários de Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu volto com o Silvio, mas antes eu quero te dar uma dica. Todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o parceiro do Espelho Mágico. Como anda a sua saúde? Está em dia? O seu check-up? Ligue agora mesmo para o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela. 3274-8630. 3274-8630. Laboratório Mansoni. Diga que é o nosso seguidor, o nosso telespectador tenha descontos. Daqui a pouquinho nós voltamos, tá bom? Não saia daí. Estamos de volta com o seu Espelho Mágico e hoje falando sobre o seu sonho da casa própria que virou aquele pesadelo. Com a gente no estúdio, Silvio Saldanha, ele que é o presidente da Associação dos Mutuários de Minas Gerais. Silvio, no primeiro bloco você deu uma aula aí sobre financiamento imobiliário. Então, se você perdeu, acesse agora mesmo o YouTube da TV Horizonte ou @PatriciaJoe. Mas agora eu vou pedir para o Silvio qual que é o direito de quem está perdendo o imóvel, quem teve o seu imóvel aí retomado pelo banco e colocado ao leilão, no leilão, né? Inicialmente a aula é uma bondade sua, né, Patrícia? A gente vem aqui trocar experiências, né? Mas vamos falar então, nem tudo está perdido, né? Tem uma linha do tempo para aquele mutuário que perdeu o imóvel em leilão, que é o ano de 2017. Até o ano de 2017, que era a Lei 9.514 de 97, o consumidor que chegava até o imóvel ter o leilão marcado, ele poderia até o auto de assinatura do segundo leilão pagar todas as atrasadas, só as parcelas atrasadas. Ele pode pagar integralmente e resguarda o imóvel, ele exerce o direito de preferência. Depois de 2017 ficou um pouco mais pesado, aí o mutuário tem que pagar tudo, tem que pagar as parcelas em aberto, o saldo devedor e as despesas de retomada do banco. Fica muito mais oneroso. Mas se não conseguir nenhuma dessas situações atender, felizmente ainda tem o esteio do Poder Judiciário, né? O mutuário pode sim buscar a justiça, nem sempre o banco ganha. Essas duas leis que eu citei aqui, elas são muito criteriosas, elas prejudicam em certo ponto o mutuário, mas também beneficiam, mandando seguir um roteiro. Muitas vezes o banco não segue aquele roteiro de intimar o mutuário para pagar as atrasadas, depois de dar preferência no leilão, depois de averbar as negativas de leilão no cartório. É um monte de coisinha chata e burocrática que os bancos deixam de cumprir e isso assiste em isso. E esse rito, quando ele é quebrado em qualquer ponto, ele beneficia o mutuário. O mutuário pode buscar na justiça a nulidade. E a gente tem visto recentemente, Patrícia, isso é muito salutar, os juízes aceitar uma negociação. Porque muitas vezes o mutuário não consegue mais negociar com o banco, mas ele vai para a justiça e prova, olha aqui, seu juiz, eu atrasei 5, 6, 7, 8 parcelas, tive um desemprego, mas está aqui, ó, eu quero pagar, ou eu quero parcelar, ou eu quero diluir no final, mas eu consigo voltar a pagar a prestação. E aí, no ponto social, né, que também pesa na hora da caneta do julgador, não só a lei, ele vai pesar também o social, isso é muito, muito forte. Então,
Muitos mutuários hoje conseguem tirar os seus imóveis de leilão, apresentando uma proposta viável, né? Não adianta também chegar lá, o cara deve 30 parcelas e dizer para o banco, vou pagar metade do que eu devo mensalmente e não vou pagar as atrasadas. Não, tem que ser algo meio razoável. Mas até o próprio fundo de garantia hoje é um instrumento que pode utilizar para oferecer na justiça. Né? Então, aquele mutuário que não conseguiu exercer o direito de preferência, até 2017 se assinou o contrato, com as atrasadas ou depois com tudo, que é muito mais caro, busca a justiça. Pode sim, tem muitos casos. Minas Gerais é um esteio, né, para o país de exemplo nesse caso. A justiça ela é muito humana nesse sentido e sim, tem diversos casos. Não é um processo fácil, é um processo arriscado. O mutuário tem que entender que quando chega nesse momento ele já perdeu a propriedade do imóvel, ele só tem aquela alternativa para buscar, mas tem sim como conforto que existem já diversos precedentes favoráveis e mutuários e famílias que conseguiram recuperar a propriedade através da justiça. Os resultados costumam ser satisfatórios, até por conta da função social. É isso mesmo? Exatamente. Então, mas aí a pessoa está lá lutando, já perdeu a propriedade, mas muitos estão na posse do imóvel. E o imóvel está lá para leilão, né, Silvio? E esse imóvel é colocado à venda pelo leilão e é uma venda muito mais em conta. Do outro lado, nós temos aquelas pessoas que querem comprar esse imóvel. Por quê? Porque o valor é muito mais em conta. Qual que é o valor aí de um imóvel leiloado? Pela legislação, Patrícia, e tem a brecha na legislação, tá? Ficou omisso a questão da posse, né? Então, o mutuário perde a propriedade, ele deixa de ser o dono, mas ele continua no imóvel. Alguns bancos ainda mandam uma cartinha de notificação, tentando coagir, né? O mutuário a sair em 10 dias. A lei fala que se houver uma arrematação, 60 dias, tá? E a lei também fala o seguinte, são 2 leilões públicos, esses leilões dos imóveis financiados retomados pelos bancos. O primeiro tem que ser pelo valor de avaliação. Entenda-se por avaliação um valor muito próximo da realidade hoje. E o segundo, pelo valor da dívida. E aí que normalmente fica interessante, porque muitas vezes o consumidor deu uma boa entrada, já pagou uma boa parte do financiamento e às vezes a gente se depara com imóveis de 200, 300, 400 mil reais por menos da metade. E aí realmente tem muita gente que vive dessa forma, comprando para fazer investimento, ou alguns para buscar realizar o sonho vai por esse caminho. E aí complica, tá? Quando tem um comprador, fica muito mais difícil defender quem está lá. O comprador vai registrar a compra, vai registrar a propriedade. A legislação fala que o ocupante tem que desocupar em 60 dias. 60 dias? Mas aí nos casos judiciais tem saído 10 a 15 dias. Não tem fugido muito de 15 dias. Então, antigamente tinha aquela situação, às vezes o mutuário que ficava inadimplente, perdia aí seu imóvel no leilão, aí quando ele tinha que sair, ele acabava com o imóvel. Às vezes arrancava tudo do imóvel, até o vaso sanitário, não era assim? E hoje em dia isso melhorou um pouco. Como é que está isso, Silvia? As pessoas têm reclamado de adquirir um imóvel que foi arrematado no leilão? Sabe, Patrícia, diminuiu, mas ainda existe, tá? A gente se depara com muitos casos das pessoas arrancarem até os espelhos de tomada dos imóveis, arrancar portas de vidro, portas internas. Semana passada eu acompanhei um caso de um mutuário que arrematou em leilão, nós entramos no imóvel e não tinha nada, quiçá as paredes, sorte que tinham as paredes. Até as peças de dentro do vaso sanitário, aqueles vasos acoplados, não tinha nada, até a boia do vaso sanitário os caras levaram. Então, infelizmente tem, tá? Mas é que é uma situação delicada, né? Você perdeu o imóvel, normalmente é o chefe de família, a mãe que é a chefe de família, o pai que é chefe de família, e aí tem os filhos, tem aquela situação delicada, tem toda a construção da casa própria, do sonho de ter feito a casa, de ter construído o quartinho do jeito que o filho queria, de ter feito a sala do jeito que a gente queria, os móveis memória de medida. Afetiva. Muito, muito. As fotos de aniversário, né? Hoje não se revela mais, mas fica registrado. Os filmes que estão nas redes sociais daqueles imóveis. Então, tem muito isso, tá? E, infelizmente, na saída ali, o emocional pesa mais que o racional e tem ainda casos nesse sentido. Que é uma pena, né? Tudo é uma pena. Perder o imóvel é uma pena. Muito triste. Perder por menos que vale é uma pena. Até porque se você... O cara que perdeu o imóvel, a pessoa que perdeu o imóvel, se ele é arrematado por um valor superior à dívida, aquela diferença volta. Então, o Silvio perdeu o imóvel, a Patrícia arrematou o imóvel do Silvio. Por 150 mil, a dívida do Silvio era 100, esses 50 mil volta para o Silvio. É um consolo? Tá?
Mas é muito raro acontecer, porque quem investe em leilão vai comprar no segundo leilão. E no segundo tu parte pelo valor da dívida. Então é muito difícil ter um excesso de arrematação. E a tristeza, né, gente? Ninguém quer sair perdendo. Poxa vida, sonhou com aquela casa própria e esse sonho virou pesadelo. Por isso nós estamos aqui hoje para te orientar. O Silvio está dando aqui dicas de como fazer um bom financiamento. Consórcio imobiliário, vale muito a pena? É melhor do que o financiamento? O consórcio tem uma grande vantagem que é não ter juros. O que pesa contra é o momento que você vai receber o dinheiro. Diferente do financiamento, que você assina um contrato com o banco e já recebe o recurso para fazer a aquisição do imóvel, o consórcio é uma venda programada. Você tem um grupo com 60, 70, 80, 120 meses e você é contemplado. Você pode receber aquele dinheiro por lance, se você der a melhor oferta naquele mês, naquela assembleia, ou por sorteio. Só que alguém vai ficar no final. Alguém vai levar 10 anos para receber essa cota, né? Uns vão sair na frente. Então, se você não tem pressa de comprar o imóvel, quer fazer um investimento, o consórcio, ele tem só taxa administrativa. Se você precisa comprar imediatamente, não tem outra ferramenta a não ser o financiamento. Muito bem explicado. Silvio, nossa última pergunta, para quem está aí desesperado. Patrícia, estou perdendo meu imóvel está aí a leilão. Qual que é a primeira atitude? O que tem que fazer, Silvio? Patrícia, vamos puxar um pouquinho na linha do tempo. Não espera chegar nesse desespero, estou perdendo o meu imóvel, está indo a leilão. Já viu que na próxima parcela não vai conseguir pagar? Busca ajuda, busca auxílio. Primeiro vai lá no banco onde você fez o financiamento, verifica quais são as possibilidades. Se pode usar o fundo de garantia, caso você tenha na conta um valor disponível. Se pode pausar o financiamento por um certo período. Se pode incorporar, caso já tenha parcelas atrasadas. Os contratos do Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, tem um seguro em alguns que pode ficar até 3 anos sem pagar, em caso de desemprego ou decréscimo de renda. Então vai no banco, primeira coisa, buscar ajuda. Não conseguiu resolver no banco, tem uma segunda possibilidade que chama portabilidade de crédito, que é levar a dívida de um banco para o outro. O que faz isso na prática? Se você tem um contrato com um juro X e o outro banco o juro é Y, a prestação fica menor. Provavelmente vai ser mais fácil de pagar. Queimou essa segunda etapa, também não tem solução, aí já vai buscar uma blindagem jurídica. Vai procurar um advogado, procurar uma instituição, procurar uma associação. Eu estou aqui falando da minha, mas tem diversas em Minas Gerais, altamente competentes, profissionais de extrema competência no direito imobiliário, que vão te ajudar a resguardar, seja numa revisão de contrato, seja numa preventiva para não perder imóvel em leilão, porque quanto mais tarde você tomar providências, menos recursos você vai ter a seu favor para resolver esse problema. Poxa vida, vou ter que fazer outro programa com ele, gente. O Silvio Saldanha, onde encontrar você, Silvio? A Associação dos Mutuários e Moradores de Minas Gerais, ela completou 23 anos hoje. Eu vou deixar aqui o nosso telefone e WhatsApp, Patrícia, e aí pode marcar lá, pode visitar a gente pessoalmente. A gente atende por WhatsApp, por e-mail, por vídeo, se bobear até por sinal de fumaça, né? Oh, maravilha, e atende mesmo. O nosso telefone lá é o 31 DDD 3339 7500, 3339-7500, e tem o WhatsApp, que é uma ferramenta hoje totalmente usual, né? Difícil as pessoas não utilizarem, e se for utilizada por bem é maravilhosa, né? Claro! Ela ganha um tempo maravilhoso, que é o 31 99 229 0008, 99 229 0008. O telefone está na sua tela, gente. Muito obrigada, Silvio. Volte sempre, viu? O Espelho Mágico é seu. Patrícia, é um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer voltar a essa casa, que sempre tratou a associação e trata com muito carinho e respeito. A recíproca é verdadeira e o nosso amor por vocês é imenso. Obrigada, gratidão e alegria. Obrigada pela sua audiência. Compartilhe o nosso programa. Sigam as nossas redes sociais, o @PatriciaJoe. Até mais, gente.